Ó, vamos iniciar. Do Azambuja, né? Muito boa tarde, uma boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa sessão de julgamento do Tribunal Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, minha saudação ao doutor Fábio Venzon, eminente procurador eleitoral, saúdo também o doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, secretário da área judiciária, em nome de quem saúdo a todos os servidores do nosso TRE, e uma saudação muito especial à nossa assistência. Colegas, o primeiro processo da tarde é um agravo regimental, um agravo interno, de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, proposto o agravo interno pela União, através da Advocacia Geral, e não havendo intervenção do Ministério Público nessa fase, eu passo, então, a palavra ao eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, eminentes colegas, doutor Venzon, caríssimo doutor Venzon, doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúda todos os funcionários da casa, e uma saudação especial àqueles que nos assistem. O tema desse agravo interno é conhecido, né? É a questão daquela impenhorabilidade até 40 salários mínimos, que o Código de Processo, tanto o anterior quanto o atual, refere expressamente à poupança, mas que o Superior Tribunal de Justiça, em definição tomada em sede repetitiva, estendeu a outras aplicações e até a conta corrente. De sorte que, ainda que não se goste, eu tenho uma certa resistência a isso, mas é a definição da Corte Superior encarregada de unificar o direito federal e não há o que se fazer, né? Há que se respeitar. De sorte que, com esses breves fundamentos, estou desprovendo a resignação. Muito bem. Consulto os eminentes colegas, se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede. Em não havendo, então, prestação de contas 060-237164, a unanimidade não conheceram do agravo interno. O próximo é um recurso de número 060-033826, procedência de Pelotas, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, recurso interposto por Cristiano Nunes da Silva. Eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, em nome de quem saúde todos os servidores, uma saudação especial à nossa audiência. O processo trata de propaganda impulsionada, em que não constaram as informações, notadamente a informação propaganda eleitoral no rótulo da propaganda, conforme exige o artigo 57C da Lei das Eleições, combinado com o artigo 29, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.610. As alegações, foi aplicada a multa no mínimo legal, R$5.000, e as alegações do recorrente são basicamente de ausência de má-fé, erro, mas, infelizmente, esse tipo de alegação não é suficiente para afastar a sanção, como nós já vimos em outros casos, também de impulsionamento, sem a presença da informação no rótulo, em que foram alegadas erro de terceiro, coisas do gênero, e a Corte não aceitou, né? Então, em razão disso, nosso parecer é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, na sua pessoa, saúdo a todos os integrantes da Corte, minha saudação ao doutor Fábio, doutor Rogério, em quem saúdo os funcionários da casa, minha saudação a todos que nos escutam. O voto, presidente, é na esteira do parecer muito bem lançado pelo doutor Fábio, porque, na verdade, o impulsionamento previsto em lei, ele possui requisitos próprios para a sua implementação que não foram atendidos. E, por outro lado, a parte pede também a alternativa
de uma redução da multa, mas eu estou dizendo no voto que realmente o 57C e na esteira de entendimento do TSE não pode ser arredada ou reduzida, razão pela qual eu estou desprovendo o recurso. É como voto. Muito bem. Consulto se algum dos colegas pretende fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede. E não havendo, então, recurso eleitoral 060033826, a unanimidade negaram provimento. Publicação do acórdão na próxima sessão. O próximo, colega, se trata é o recurso 060036691, relatoria também do eminente desembargador Silvio Moraes, o recurso interposto por coligações Somos Todos Encantar e mais 2 candidatos. Aqui se trata de uma sentença que julgou parcialmente procedente uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AGE. Como eu disse, a procedência é encantada, relatoria do desembargador Silvio Moraes, e eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Esse caso, existe mais de um caso dessa zona eleitoral aí, zona de Encantado, em que houve julgamento de procedência de ações ajuizadas sob alegação de publicidade institucional, de conduta vedada, pela publicidade institucional dentro do prazo vedado, né? Então, nós temos aí a linha B do inciso 6 do artigo 73 da Lei das Eleições, e que prevê, então, essa vedação dessa publicidade institucional nesse período. Acontece que a postagem não foi na página da prefeitura, mas sim na página pessoal mantida pelo investigado, ou representado, Adroaldo Consati, no Facebook. Além disso, a mensagem trazida, porque a pessoa que é prefeito e é candidato à reeleição, isso aí são as consequências de se permitir a reeleição, né? Tem algumas consequências, uma delas é essa: a pessoa que está ali como gestor público, candidato à reeleição, ele vai dizer do que ele está fazendo, faz parte da propaganda dele dizer por que a população, o eleitor, pode votar nele, pode reconduzi-lo ao cargo, o que ele fez de bom nesse período, isso faz parte da propaganda. Da mesma forma que o adversário daquele que é gestor, candidato à reeleição, vai pegar imagens de obras inacabadas, de problemas no município, e vai criticar o gestor, né? E vai, com isso, tentar demonstrar por que ele não deve ser reeleito, né? Então, faz parte, isso é da natureza desse permissivo constitucional da reeleição. E, no caso, do que se trata? Do que se trata essa postagem? Fotografia de pavimentação de via acompanada de informações sobre o local em que foi realizada, valor e proveniência dos recursos, de onde vieram os recursos, né, foram utilizados, acompanhada dos seguintes slogans de campanha, como afirmado até na inicial. Está aí, está na mobilidade urbana, está na infraestrutura, encantado no coração. Quer dizer, está aí, está mostrando o que fez. Está aí, estamos apresentando o que a gente fez. Então, em virtude disso, nós entendemos que não existe aqui a publicidade institucional, existe uma propaganda. Propaganda daquela pessoa que busca a reeleição, né? Então, não vislumbramos a publicidade institucional, por isso que o parecer, inclusive citando aqui, julgado do TSE, também no mesmo sentido, o nosso parecer foi no sentido do conhecimento e provimento do recurso para que seja julgada improcedente o pedido contido na inicial. É o parecer. Muito bem. Desembargador Silvio. Eminente presidente, renovando as saudações, quero dizer que a riqueza dos detalhes trazidos pelo Dr. Fábio Venzon facilita muito o nosso trabalho. O voto é exatamente nesse sentido. Não houve a demonstração de conduta vedada, nem prática abusiva alguma, e bem como retratado, na verdade, é uma propaganda lícita, essas informações prestadas. Razão pela qual eu estou desprovendo o recurso. Perdão, estou dando provimento ao recurso. Sim. Perdão, provimento ao recurso. Sim, a sentença que havia sido de procedência judicial. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer
manifestação ou acréscimo aos votos já lançados na rede? Em não havendo, então, recurso 060036691, de Encantado, a unanimidade deram provimento ao recurso a fim de julgar improcedente a ação de investigação judicial eleitoral. O próximo recurso é o 060-012168, procedência de Gravataí. Relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann. Recurso interposto por Dimas Souza da Costa e outros. Passo a palavra ao eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Este caso aqui, a representação, ela envolvia 2 ilícitos. Um seria a utilização do carro de som sem que estivesse acompanhando uma passeata ou uma carreata, né? Simplesmente o carro de som solto fazendo a propaganda, que é vedado. E a questão do outdoor, propaganda similar ao outdoor, que também estaria nesse carro de som, seria uma faixa nesse carro de som. Em relação à questão do carro de som em si, o ilícito de estar com o carro de som, isso aí já está superado porque não tem multa. A legislação não fixa uma multa para essa conduta. Então, agora, passadas as eleições, quanto a isso, já não tem mais, já perdeu objeto. Agora existe a questão da multa, né, da multa do outdoor, isso sim, permanece. E nesse ponto, eu até gostaria de retificar o parecer para opinar pelo provimento parcial para reduzir a multa, porque a multa foi aplicada em R$10 mil, acima do mínimo, sob a alegação de que, por estar num carro de som, muitas pessoas teriam visto. Mas isso é relativo, né? Quer dizer, também uma propaganda em um determinado local da cidade, muitas pessoas passam por ali, vêm. Então, eu acho que isso aí, por si só, não é suficiente para aumentar a multa, né? Além disso, também tem que se frisar que essa faixa que estava nesse carro de som, ela tem 1,80 m, né? É grande, ela tem um efeito visual de outdoor, mas não é também aquelas extremamente grandes, não é um caminhão, por exemplo, com uma faixa na lateral do caminhão, era um veículo grande, assim, uma caminhonete, assim, né? Mas não era um caminhão, era uma coisa gigantesca também, né? Isso aí também acho que tem que ser considerado na hora de aplicar a multa, né? Então, só que assim, entendemos aqui que havia o efeito visual de outdoor. Existe, assim, uma discussão, né? No passado, tudo isso iniciou, primeiro se proibiu o outdoor, depois tinha gente que não colocava no outdoor, e se proibiu o outdoor porque poucos poderiam pagar um outdoor, né? Então, para garantir a igualdade de oportunidades. Aí depois pessoas deixaram de pagar um outdoor, mas colocavam uma faixa que era tamanho de um outdoor, então se passou a aplicar a sanção também para o efeito outdoor. Aí teve um período que se entendia que tinha que ser acima de 4 metros quadrados para ter o efeito outdoor. Depois a jurisprudência foi evoluindo no sentido de ser mais restritiva, e inclusive dizendo que mesmo uma propaganda cuja metragem seja inferior a 4 metros quadrados, se ela tiver um efeito visual de outdoor, ela está incidindo, existe a sanção, né? Tem até um julgado recente aqui da corte aqui, dessas eleições de 2020, que mais ou menos diz isso, né? Eu até não trouxe nesse parecer, mas em outros eu acabei trazendo. Foi até o relator, era o desembargador Fraga, e que dizia isso, ou seja, ainda que acima de 4 metros já tem uma presunção de que é efeito outdoor, aí não se discute mais. Abaixo de 4 metros vai depender, né? Então, se tem aquele efeito outdoor. Aqui nós entendemos que tinha um efeito outdoor, da mesma forma que o juiz da sentença. Mas estamos aqui retificando o parecer para reduzir a multa para o mínimo legal. Então, opinamos pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, retificando o parecer para reduzir a multa para o mínimo legal. Bem. Desembargador Gerson Fischmann, relator. Eminente presidente, em sua pessoa, saúdo a todos os demais integrantes da Corte. Uma saudação ao Dr. Fábio Venzon, ao Dr. Rogério Vargas, em nome de quem também saúdo todos os servidores da Casa, e uma especial saudação àqueles que nos assistem. Eu só gostaria, eu encaminhei o voto, senhor presidente, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a multa no valor fixado pela sentença de 10 mil, que a legislação ela comporta um mínimo de 5 até 15.
Mas eu vi assim, existem, só para situar, tendo em vista o parecer agora e a retificação que o Dr. Fábio traz, e que a gente sempre muito atento, né, e procura fazer justiça, foram juntados 2 vídeos. Eu examinei os vídeos e uma fotografia. Efetivamente, um dos vídeos é um carro, mas no outro não chega a ser propriamente um caminhão, mas é um carro com um reboque. Tanto que dentro desse reboque, porque esse também tinha o som, né, era um jingle que estava lá sobre esse candidato, percorrendo as ruas. É um vídeo realmente bastante restrito, mas dá para ver que era um carro com uma exposição grande. E essa faixa, efetivamente, ela quase que equivaleria a um outdoor ambulante, digamos assim, né? Mas, tendo em vista as ponderações que o Ministério Público traz, eu acredito que sim, que até né, o fato de que não se tem aqui nos autos propriamente qual foi a exata repercussão, pelo menos a prova feita ela é circunscrita a alguns segundos de um vídeo, uma fotografia, está irregular, está em desacordo. A questão de não ter carreata ou passeata realmente não gera multa. A questão do carro de som e da faixa, principalmente, ela é regular. Eu estou, então, senhor presidente, inclinado e, claro, ouvindo os pares, a acolher a sugestão agora feita pelo Ministério Público, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, porque isso é objeto, inclusive, do recurso, para, então, reduzir a multa ao mínimo de R$5.000, porque, na dúvida, eu acho que a gente não deve também, né, dar essa dimensão tão grande, até porque também não é fundamento, não é razão para decidir, mas eu também procurei ver o resultado e este candidato sequer for eleito. Então, de modo que essa tentativa dele de fazer uma publicidade ampla não surgiu, pelo visto, o efeito esperado. Mas, como digo, isso não é um fundamento, porque independe do resultado das urnas. Mas, enfim, fazendo esse breve resumo, eu retificaria, então, o voto que eu lancei para acolher parcialmente nesse sentido. É como voto, senhor presidente. Perfeito. Eu consulto, então, os eminentes colegas se estão de acordo com a proposta do eminente relator de acolher em parte o recurso para reduzir a multa nos termos do parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, estando todos de acordo, proclamando o resultado, recurso 060.012168, à unanimidade, deram parcial provimento para reduzir a multa para R$5.000. O próximo recurso é um caso em que está de perda de objeto prejudicado em razão de perda superveniente do interesse recursal. É o recurso 060.07.8279, de Teutônia, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, e o recorrente é Jonathan Bronstup, e eu passo a palavra ao eminente procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nosso parecer também é no sentido de não conhecimento pela perda do objeto, porque o recorrente objetivo é que seja julgada procedente para retirar uma propaganda, já passou as eleições, então realmente perdeu o objeto. Perfeitamente. Desembargador Gerson. Senhor presidente, renovando as saudações, o voto é no sentido do parecer, também reconhecendo, como tem sido reiterado na Corte, a prejudicialidade. Perfeito. Eu observo aqui que todos os colegas acompanharam o voto do relator nesse sentido. Então, o recurso 060.07.8279 de Teutônia, à unanimidade, julgaram prejudicado o exame de mérito do apelo por perda superveniente do interesse recursal. O próximo é o recurso 060.056942, procedência Barracão, relatoria do eminente desembargador Gustavo Diefenteller, e a recorrente é a candidata Leda Maria dos Santos Simeone. Passo a palavra, então, ao ilustre procurador, Dr. Fábio Venzon. Senhor presidente, eminentes desembargadores, trata de recurso, então, contra a sentença exarada pelo juízo eleitoral de São José do Norte, que, acolhendo o parecer ministerial, confirmou a decisão liminar e julgou parcialmente procedente representação propaganda eleitoral irregular ajuizada
MDB, diretório municipal de Barracão, em face de Leda Maria, candidata ao cargo de vereador nesse município. Foi aplicada a ela a multa de R$5.000 pelo fato, e determinado que se retirasse do ar a propaganda, pelo fato de que ela estava fazendo propaganda eleitoral numa página dela, digamos assim, de candidata, mas que não tinha sido registrada na Justiça Eleitoral, né? Então, o candidato pode fazer sua propaganda na sua página, mas essa página tem que ser registrada na Justiça Eleitoral. Isso aí de acordo com o artigo 57b da Lei das Eleições. E a sanção para isso é exatamente essa multa, que está no parágrafo 5º desse mesmo artigo. Né? Multa no mínimo de 5 mil, máximo de 30 mil reais. Então, nesse caso, aconteceu, foi praticado ilícito, não tem uma justificativa para a prática desse ilícito. Né? O fato de tratar-se de pleito municipal, assim como a circunstância do teto dos gastos também, isso aí não é justificativa, então nós opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Desembargador Gustavo. Eminente presidente, eminentes demais integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, secretário judiciário e secretário desta sessão, estimados servidores do TRE, e uma saudação especialíssima a todos aqueles que assistem a esta sessão pelo YouTube. Eminente presidente, o meu voto vai na linha do parecer ministerial. Trata-se de propaganda eleitoral veiculada em página pessoal da candidata, que, por assim dizer, transformou a página em página de propaganda pela internet, pelo Facebook, né, sem o cuidado de levar a registro da Justiça Eleitoral. Ela traz uma justificativa no sentido de que houve um equívoco, de que houve um desaviso, enfim, que não houve má fé, que não foi intencional, mas todavia se sabe que não se perquire de intencionalidade ou não nesse tipo de conduta, né? A verdade é que a irregularidade está configurada, ela praticou, ela usou a sua página pessoal no Facebook para a propaganda eleitoral, e também ela pede uma gradação, uma diminuição do valor da multa aplicada, mas, como é sabido e consabido, a multa não comporta gradação abaixo do mínimo previsto na legislação, e foi neste mínimo que ela foi aplicada, R$5.000, de sorte que eu estou votando por negar provimento ao recurso, senhor presidente. Muito bem. Consulto os demais colegas, se desejam fazer qualquer acréscimo ou manifestação no voto já lançado na rede. Em não havendo, então, proclamamos o resultado do recurso 060056942 de Barracão. A unanimidade, negaram provimento unânime. O próximo feito é o julgamento, é o recurso 060020147, procedência de Canoas, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores. É um caso já um tanto repetitivo na corte. Mas, de qualquer modo, estamos passando a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, como referido, no caso repetido, porque foram diversas representações, né, e foram ajuizadas pelo PTB isoladamente, ele estava coligado. Né, então, parte legítima, nosso parecer, é para a extinção do feito sem resolução do mérito, por legitimidade ativa. Exatamente. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederam. O voto é exatamente na esteira do parecer, a matéria é bastante singela e muito conhecida, pela extinção, também por ilegitimidade. Muito bem. Verifico que todos os colegas votaram no mesmo sentido do voto do eminente relator. Então, proclamando o resultado, o recurso 060020147 de Canoas, à unanimidade, extinguiram o feito sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade e interesse do partido, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC. Publicação do acórdão na próxima sessão de julgamento. O próximo recurso é o 060-022830, também relatoria do desembargador Thompson Flores, procedência de Canoas, e eu passo a palavra ao eminente doutor Fábio Venzon. Senhor presidente,
desembargadores. Esse caso é a mesma situação, só tem também aqui a preliminar aqui de não conhecimento pela intempestividade, porque teria havido a intimação da sentença em 14 de novembro e a interposição em 16 de novembro. Mas, caso superada, aí nós teríamos aquela questão da extinção pela ilegitimidade da parte. Perfeito. Desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu estou acolhendo a preliminar da intempestividade e não conheço do recurso. Se ficar vencido, irei ao mérito. Perfeito. Eu observo aqui que todos os colegas votaram na mesma linha do eminente relator e do parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso. Então, proclamando o resultado, o recurso 060022830, a unanimidade, não conheceram. Publicação na próxima sessão. O último julgamento da tarde, então, colegas, é o 060-05-20-23, procedência Mato Castelhano, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, e o recorrente é a coligação Unidos por Mato Castelhano. Também é um caso relativamente de conhecimento, mas estou passando a palavra ao doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Nesse caso, o parecer aqui do doutor Pumes é pela intempestividade, porque, apesar de ajuizada a ação como ação de investigação judicial eleitoral, ela foi recebida como representação de propaganda extemporânea. Na verdade, é uma representação de propaganda extemporânea. Então, cujo prazo é de 24 horas. Se fosse ação de investigação judicial, aí o prazo seria 3 dias. Mas, como se trata de representação por propaganda, prazo de 24 horas. Sendo que, apesar de referido pelo recorrente ter sido intimado no dia 26 de outubro, não verificamos essa intimação no dia 26 de outubro, mas sim no dia 25 de outubro. Né? E o recurso foi interposto no dia 27. E foi no dia 25, antes das 19 horas. Né? Então, em virtude disso, o parecer foi pelo não conhecimento do recurso por intempestividade. Perfeito. Desembargador Amadeu. Senhor presidente, endossando as saudações já efetuadas pelos colegas antecedentes, o voto é no exato sentido do parecer do Ministério Público Eleitoral. Efetivamente, a intimação pelo mural eletrônico ocorreu no dia 25 de outubro, antes das 19 horas, 18 horas e 57 minutos, e o recurso foi protocolado apenas no dia 27 de outubro, 2 dias após, às 18 horas. Então, o voto é pelo não conhecimento do recurso, pela intempestividade. Muito bem. Observo na rede aqui que todos os colegas votaram na mesma linha do voto do eminente relator, e mantendo os votos manifestados. Então, vamos proclamar o resultado. Recurso 060-05-20/23 de Mato Castelhano. A unanimidade, não conheceram do recurso. Cumpre... Hoje não Senhor presidente? Pois não, me permite. No claro. Processo que fui relator, o meu voto foi pela negativa de provimento. E aí eu quero me penitenciar que no projeto de voto não foi feita a corrigenda a tempo. Peço escusa a Vossa Excelência, aos colegas e ao doutor Venzon. É evidente que o agravo interno manejado pela AGU ele é cabível, sim. Ele ataca a decisão monocrática de relator, da minha relatoria, e não decisão de primeiro grau, que aí sim se poderia cogitar de agravo de instrumento. Não é? Por culpa minha, isso não foi corrigido no voto, né? Mas o voto é aquele que proferir pela negativa de provimento. Em suma, é a questão da extensão da imperabilidade que fala o artigo 833-10 do Código de Processo, os 40 salários se restringem à poupança ou alcançam outras aplicações e até a conta corrente. Há um recurso apreciado em sede de recurso repetitivo e que na jurisprudência do Tribunal de Justiça, e acredito também do Federal, tem sido aplicado. A alegação do agravo interno é que essa matéria está sendo, vamos usar o neologismo aí, eu tenho minhas restrições ao neologismo, está sendo revisitada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial número
1.660, 671. Isso consta do relatório. Mas o fato é que até agora se tem a decisão tomada em sede de recurso repetitivo que vem sendo reiteradamente aplicada. Aliás, esse recurso que a Corte Especial do STJ está apreciando, e o julgamento foi adiado, agora parece que sessão virtual no dia 18, esse recurso é aqui do Tribunal Federal da 4ª Região, que aplicou a jurisprudência que todos nós temos aplicado. Então, pedindo escusas, né, eu estou ratificando o voto que fiz no sentido de desprovimento, né, e não conhecimento. Perfeito. Depois eu ajusto o voto ao que foi votado. Sim. Eu consulto os colegas se estão acompanhando essa retificação de voto do eminente relator, que é pelo desprovimento do agravo interno. Todos acompanham? Eu estou ratificando o voto, só retificando o fecho. Sim. O voto não que eu proferi aqui não podia ser de outra forma, foi pelo desprovimento. Sim, o voto original constou aqui, o material do não conhecimento. Na verdade, é desprovimento. Por falha minha, não foi alterado a tempo aí. Mas na sessão eu votei certo. Certo. Então, o voto é pelo desprovimento, é isso, desembargador Arminio? Tá. Então, vamos modificar, doutor Rogério. É o recurso, é a prestação de contas, o 060-02371/64, relatoria do desembargador Arminio. Então, o resultado é, a unanimidade, negar um provimento ao agravo interno. Tá? Bem, colegas, então vamos publicar os julgados da sessão anterior. Vamos ver aqui, doutor Rogério Vargas, aqui. Julgados na sessão de ontem, dia 9 de dezembro, publicados nesta, os seguintes recursos. Embargos de declaração 060-030652, relatoria do desembargador Arminio da Rosa, e também 060-029070, ambos relatados pelo desembargador Arminio. Relatado pelo desembargador Silvio, os embargos 060-00088822, relatoria do desembargador Gustavo de Effenteler, embargos 060-027710 e 060-044488, relatoria do desembargador Thompson Flores, embargos 060-028317. E, por fim, relatado pelo desembargador Amadeu Butelli, o recurso 060-009239, ficando todos publicados nesta sessão. Colegas, a próxima sessão será amanhã, 11 de dezembro, às 14 horas. Sessão, então, amanhã, sexta-feira, 11 de dezembro, 14 horas. Agradeço muito a participação de todos e desejo a todos uma ótima tarde, bom trabalho, e assim também como desejo uma ótima tarde à nossa assistência. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.